Aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Queridos, é tão bom, né, podermos estar adorando ao Senhor nesse primeiro domingo do ano. Mas melhor ainda é podermos estar nesse momento ao qual vamos ceiar, né, ao qual vamos fazer a participação daquilo que Cristo declarou como comunhão ao teu santo nome. E é interessante que o nosso irmão Alex, ele citou aqui, né, a canção Essa Casa é Minha Casa. E ele falou algo interessante, que é a profundidade que essa letra tem, assim como a canção, né, que foi entoada pelo Ministério de Louvor, que declara, né, que, como eu posso dizer, que isso daqui, né, também é o reino de Deus, né, que chamamos o reino de Deus para cá, te convidamos, né, e daí por diante. Só que o mais interessante de tudo é que não conseguimos entender a dimensão e a profundidade daquilo que declaramos. Muitas vezes nós ligamos no automático e soltamos palavras e não compreendemos aquilo que estamos declarando através das nossas bocas. E hoje eu estava dando uma lida na palavra e o Senhor começou a me remeter a algumas coisas que anteriormente Ele havia falado comigo. Eu lembro que certa feita eu declarei aqui em cima desse púlpito que a igreja, ela tem esquecido daquele que traz a bênção e tem vivido a busca da bênção, tem vivido a busca por tudo que você pode imaginar, mas não tem buscado aquele que pode te trazer tudo. Os irmãos podem se assentar. Estamos vivendo um tempo onde olhamos para ministros do Evangelho, ministros do louvor, onde tudo tem sido entoado, tudo tem sido falado, menos Jesus. As ministrações têm sido voltadas para todo tipo de coisa que possamos imaginar, mas temos esquecido daquele que é citado do início ao fim desse livro que é o nosso manual de regras. E o porquê que Jesus, Ele me remeteu a lembrar dessas coisas que anteriormente Ele havia falado ao meu coração? É porque Ele falou ao meu coração sobre o retorno dEle, que já estamos próximo, que a hora está chegando, e que temos nos desapercebido quanto a isso. Nesse momento eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em 2 Tessalonicenses 2, versículo 1. 2 Tessalonicenses 2, versículo 1. Amém. E assim diz a palavra do Senhor: caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo
e a nossa reunião com Ele, vos suplicamos. Antes de qualquer coisa, nós precisamos contextualizar o que Paulo vivia nesse período. Paulo ele vai escrever essa carta para uma igreja, a igreja de Tessalônica, num período ao qual a igreja ela estava aprisionada culturalmente, a qual essa igreja ela vivia debaixo de um jugo romano. Roma havia dominado tudo nesse período. E a cidade de Tessalônica, ela era uma cidade muito grande. Ela era uma cidade que possuía muitas riquezas. Afinal de contas, ela era uma capital da Macedônia. Ela era a capital da Macedônia antes que Roma viesse a dominá-la. Então ela era uma cidade muito importante. E aquele povo, na sua grande maioria, não eram judeus. O povo que habitava naquela cidade, em sua grande maioria, eram gregos. Então, automaticamente, todo tipo de heresia, todo tipo de conversa entraria na vida daquele povo. Possamos imaginar da seguinte forma: existiu a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha começou a dominar outros países. Aquelas pessoas viviam debaixo do jugo daquele país. Aquelas pessoas já não viviam mais a sua cultura, já não viviam mais a sua vontade. Isso também era na antiguidade. Isso também era naquele tempo. E a influência era muito grande. Tendo que os gregos, eles eram pessoas de um intelecto muito grande. Eram pessoas que tinham um intelecto que naquele período era considerado o povo mais inteligente. Alexandre ele vai dominar, antes que Roma tomasse todas aquelas terras. Alexandre o Grande ele não domina pela força, ele domina as terras pela sua inteligência. Até que ele morre, o seu império se dissipa, e aí Roma domina. Mas por quê? Porque Alexandre, ele tinha enraizado dentro dele essa questão cultural de que ele precisava ser o mais inteligente. Agora, retornando a Paulo, nós precisamos entender que Paulo ele tinha um certo receio de que essa igreja, a igreja de Tessalônica, fosse influenciada por certas coisas que estavam acontecendo naquele momento. Certas doutrinas intelectuais. Haviam também pessoas que se diziam fazer milagres por Deus e que não faziam milagre por Deus, que eram os chamados feiticeiros. E tudo isso vem trazendo para Paulo um certo receio. E Paulo ele vai declarar: ora, irmãos, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já por perto. Paulo ele dá a entender que pessoas iriam levar falsas doutrinas, falsos milagres, com o entendimento de que Cristo já estaria retornando. E sabe o que mais me toma a atenção dentro desse texto? Que é o que vivemos hoje. Nós nos agarramos com tantas coisas pequenas, entendemos que talvez essas coisas pequenas vão nos levar a lugares melhores, quando olhamos
para essas coisas e esquecemos de olhar para aquele a qual deveríamos estar olhando, que é Jesus Cristo. Quando olhamos para essas coisas e nos agarramos a elas e esquecemos que só existe um alvo, e que esse alvo é Jesus. Eu posso chegar aqui e declarar o que eu quiser, mas se Jesus não estiver na minha vida, de nada adianta. Se Jesus não for o centro da minha vida, tudo que eu falar, tudo que eu disser e tudo que eu fizer vai ser em vão. E é incrível que Paulo ele vai continuar a sua carta dizendo o seguinte: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Queridos, e aí é o que eu falo, que o texto ele vai me prender de uma forma tão incrível, porque foi citado pelo nosso pastor, 1 Coríntios 3, o qual ele fala do amor, e ele citou isso no culto da virada, né? E Paulo ele vai começar um discurso falando que o amor é paciente, e por fim ele vai falar sobre o amor, vai falar sobre a esperança, o amor. Só que tem um porém: para vivermos uma vida com Cristo, é necessário que amemos. É necessário que amemos. Para viver uma vida sem o pecado, é necessário que amemos. E o incrível disso tudo é que a palavra ela vai dizer sobre a apostasia. E vivemos isso hoje. Tempos de apostasia. Tempos em que pessoas que estavam aqui estão indo lá para fora e virando as costas para o evangelho, e muitos se declarando até ateu, dizendo que não conhecem a Deus, que não entendem a existência de um Deus. E a Bíblia ela vai nos falar, não só com Paulo, como em Apocalipse, que a apostasia viria quando estivéssemos chegando próximo ao fim. Paulo ele vai continuar: a qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando estava convosco. Jesus, ele vai falar para os seus discípulos, né, em João 15, que ele iria, mas que ele retornaria. E é isso que esperamos, e é isso que Paulo ele começa a declarar para essa igreja. Ele começa a falar para essa igreja que independente do que estivesse acontecendo no entorno, independente do que estivesse acontecendo ali em volta, que era para segurar, para esperar, para entender a verdade, se agarrar naquele que verdadeiramente iria trazer a salvação. Que o momento certo chegaria. E trazendo-nos para os nossos dias de hoje, o que temos feito para que não possamos ter uma advertência tal como essa igreja teve. Como que temos nos portado e se comportado perante as adversidades que estão aparecendo à nossa frente. Como que temos fitado no nosso olhar? Será que eu estou colocando o meu olhar
na direção exata? Ou estou colocando numa direção a qual vai me levar a tudo aquilo que não está de acordo com o que Deus tem falado conosco? Sabe, queridos, estamos em um ano novo. Declaramos aqui, na virada, que este ano seria diferente. Só que não se faz ano diferente com atitudes iguais. Eu posso querer ter, eu posso desejar, ansiar ter um ano diferente. Eu posso desejar a vinda de Cristo ainda hoje. Porque quando eu estou desejando um ano diferente, eu tenho a certeza de que se Jesus voltar hoje, eu vou com Ele, é porque a minha vida é diferenciada, é uma vida que eu tenho colocado no altar do Senhor. Agora, o que tem existido é um monte de crente que tem medo de que Jesus retorne, que tem medo de pegar uma doença e morrer, ou de acontecer alguma coisa e morrer, porque não sabe para onde vai. E ainda temos aqueles que dão desculpa. Eu tenho muita coisa para fazer aqui ainda. Você não sabe. Quem sabe o que você tem para fazer aqui ou não é Deus. Precisamos entender isso. Não precisamos nos preparar para nada além da vinda de Cristo. E se preparar para a vinda de Cristo, a Bíblia vai declarar que eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo. E quando eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu não vou fazer com ele o que eu não gostaria que fizesse comigo. Eu vou viver uma vida diferenciada, eu vou viver uma vida em santidade, eu vou viver uma vida ao qual eu busco fazer o correto, porque o correto é o que vai me levar para o local ao qual eu tracei como meu alvo. Eu quero te convidar a ficar de pé agora. Como dito pelo nosso pastor, lá em 1 Coríntios 13:13, agora pois, permanece a fé, a esperança e o amor. E se eu amo, eu tenho a convicção de que a minha salvação está por vir. Mas quando eu falo em amar, não é o amar banalizado que nós costumamos declarar, que a gente vira para uma pessoa: eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Não. É o amar profundo, aquele amar ao qual vem direto do trono de Deus para nossas vidas. É o amar que, independente do irmão pisar no meu pé ou não, eu vou continuar amando ele. Independente de que aconteça, eu vou olhar para o meu irmão, eu vou perdoar e vou entender que a minha vida é uma vida santificada, que a minha vida é uma vida cheia da glória de Deus, que a minha vida é uma vida ao qual está entregue aquele que é o autor e consumador de nossas fé. Então, nesta noite, eu quero convidar o Ministério de Louvor a estar aqui em cima. Eu quero que você feche os seus olhos. E nesse momento, se você entende que ainda existe algo que te impede de amar verdadeiramente o teu irmão, de declarar verdadeiramente para o teu irmão que você ama ele, independente do que ele faça, do que ele já fez contigo. E quando eu falo teu irmão, não é aquele que está dentro desse templo, dentro dessas quatro paredes, é qualquer pessoa que tem um convívio direto contigo. Se existe algo que te impede de amar, nessa hora você vai fechar os teus olhos, porque a Bíblia ela vai declarar o seguinte: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata,
não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, querido, você vai olhar para o teu irmão agora do lado e vai falar para ele o seguinte: independente do que aconteça, eu te amo, eu vou te suportar até eu morrer ou Jesus voltar. Então, querido, feche os seus olhos agora, entregue o seu coração a Deus e comece a louvar e adorá-lo. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer assim, lá em Isaías 53, versículo 2: porque foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado os trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Querido, nessa noite eu quero te convidar a que você não saia daqui o mesmo, que você entenda o sacrifício que foi feito por ti. Mas não foi só um sacrifício, foi um sacrifício para que você obtesse a sua vida eterna, foi um sacrifício para que você obtesse a salvação. É um sacrifício ao qual Paulo, ele vai chamar a sua igreja para que venha se atentar. E essa noite eu chamo a todos que aqui estão, assim como Deus também me chamou, e como Deus tem nos chamados, para se atentar, para que não perdamos aquilo que Ele nos deu, aquilo que foi dado como um sacrifício naquela cruz. Então, nesse momento, queridos, não saiamos por aquela porta da mesma forma que entramos. Assim, queridos, como todas as vezes que entrarmos aqui e Deus falar conosco, que venhamos a sair diferente, porque a cada momento que saímos diferente, é um passo que damos para a nossa salvação, é um passo que damos para estar com Cristo, é um passo que damos para alcançar aquilo o qual Deus já nos deu de mais precioso. Não importa mais que Ele nos dê nada, porque o melhor já foi dado, que foi o sacrifício dele naquela cruz.